Pai do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. A leitura diária desta quarta-feira tem como tema: o falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. O texto bíblico encontra-se em João, capítulo 20, versículo 25 e o verso 29, que assim está escrito: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Agora João, capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos irmãos, com gratidão no coração e a Bíblia em mãos, vamos refletir um pouco juntos sobre o tema: o falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. Para isso, meus irmãos, vamos tomar como base as sagradas palavras registradas no livro de João, capítulo 20, versículo 25 e 29. Primeiramente, meus irmãos, vamos ao contexto. O discípulo Tomé, após a ressurreição de Jesus, duvidou que o Mestre tinha realmente ressuscitado. Ele precisava ver e tocar nas marcas para poder acreditar. A sua declaração em João, capítulo 20, verso 25, foi uma resposta, meus irmãos, a outros discípulos que testemunharam ter visto Jesus ressuscitado. Tomé, um dos 12, ele queria provas tangíveis. Essa passagem, queridos, frequentemente é utilizada para abordar a questão do ceticismo e o racionalismo, que também permeiam o contexto atual. Em um mundo, meus irmãos, cada vez mais pautado por argumentos e evidências científicas, muitas pessoas, queridos, têm dificuldade em acreditar sem ver, assim como Tomé. E isso, meus irmãos, infelizmente, tem dado espaço para o cristianismo superficial. Muitas vezes, meus irmãos, distorcido, que se afasta dos fundamentos da fé e da palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, devemos lembrar da resposta de Jesus no versículo 29, quando finalmente aparece para Tomé: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus aqui não está desencorajando a busca pela verdade ou a investigação. Ele está, na verdade, meus irmãos, valorizando a fé, que não precisa de provas tangíveis, palpáveis, que crê no testemunho da palavra de Deus, que crê na Bíblia Sagrada e no testemunho dos irmãos em Cristo. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina em Hebreus, capítulo 11, o verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé verdadeira, meus irmãos, portanto, crê mesmo quando não vê. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, somos lembrados de que vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso, meus queridos irmãos, aconselho a estar vigilantes para que a nossa fé não seja superficial ou apenas baseada apenas em evidências visíveis. Nossa fé, meus irmãos, precisa ser arraigada na palavra de Deus, em seu caráter e em suas promessas. Não permitamos, meus irmãos, que o falso cristianismo, o ceticismo ou o racionalismo usurpe o lugar da verdadeira fé que está em nós. Deixe que essa reflexão, meus irmãos, toque no teu coração, que ela possa aumentar a tua fé, que a fé vença a incredulidade, o racionalismo e o ceticismo. Não como Tomé, que precisou ver para crer, mas como os bem-aventurados que não viram, mas creram. Lembre-se, meus irmãos, que a verdadeira fé é baseada na palavra de Deus e não apenas no que podemos ver ou provar. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe e fortaleça a fé de cada um de vocês. Amém.